Boa noite, gente. Estou começando aqui o esquenta uns 2 minutinhos antes para o pessoal, todo mundo poder entrar. Hoje é a nossa segunda live ao vivo pelo Instagram e eu vou dar uns minutinhos para que todo mundo consiga entrar, né? Hoje nós vamos discutir um tema importantíssimo, muito atual, muito pertinente. Então eu vou dar aqueles prazos de alguns minutos, viu? Para o pessoal ir entrando, vai avisando aí para a galera, vai chamando todo mundo. A gente vai começar uma live importantíssima, onde eu vou discutir a relação entre o fascismo e as políticas curriculares. Então vamos interagindo, vamos separando aí as perguntas. A live de hoje ela não vai ser tão longa, nós vamos estabelecer um diálogo no final. Eu quero fazer uma exposição para vocês de uns 20, 25 minutos no máximo, e depois nós vamos separar para algumas perguntas, tá? Aqui atrás de mim eu coloquei alguns dos livros que eu tenho, os principais, viu? Pela editora Apres, pela editora Kiron aqui do DF. Então vocês podem adquirir pelos sites da editora. E eu botei também no status aí do Instagram, viu, gente? Então sigam aí no Instagram, quem não segue, francisco.thiago.nb, tá bom? E nós temos o canal, esse vídeo depois fica disponível 24 horas no Stories, né? Mas vou colocar no canal, nosso canal lá que é Café e Prosa Acadêmica, tá bom? Então procurem lá no canal, façam sua inscrição também. Estamos dando aí uns minutinhos, já temos alguns participantes. Vamos esperar, hein, gente? Tem muita coisa bacana pra gente discutir hoje. De novo, tema atualíssimo. O que eu vou discutir com vocês aqui, parte disso está publicado num artigo meu que saiu ano passado, numa revista acadêmica. Eu vou dar o endereço direitinho para vocês vão poder ler, tá bom? Só lembrando que a nossa primeira live, ela foi sobre o currículo de transição. Eu já disponibilizei esse texto já para quem quiser, mas ele vai sair esse mês, acho que até o dia 20 de junho, na Revista de Educação da Federal do Amazonas. Então logo eu disponibilizo também o link nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Ok, gente? Estou dando alguns minutinhos. Feriado hoje, o pessoal tá mais tranquilão em casa, mas eu tô aqui a postos já, viu? Para estabelecer um diálogo bem bacana com vocês. Lembrando que essa live vai ficar disponível 24 horas aí no story do Instagram, mas vai para a minha IGTV também. Lá nós já temos os dois vídeos da primeira live sobre o currículo de transição, e vai para o canal no YouTube. Meu canal no YouTube, não esqueçam, Café e Prosa Acadêmica. Vão lá, façam as inscrições de vocês, e já vão separando papel e caneta aí, que eu vou anotar, vou falar algumas coisas importantes, pertinentes. E às vezes por conta do horário, e eu não quero que essa live não estoure o tempo de mais de 1 hora, como foi da outra vez, pra gente não ter problema para editar o vídeo depois. Então, eu serei bem objetivo também. Acompanhem aí, anotem, e a gente vai tirando as dúvidas depois, tá bom? Vou esperar mais uns 2 minutinhos enquanto vocês se preparam aí. Ó, já tô aqui com minha caneca, quero mostrar pra vocês que é a água mesmo que tá aqui, viu? Aguinha, para molhar a garganta, lubrificar as pregas vocais, cuidar da voz, né? Espero que todo mundo esteja bem aí, na medida do possível, as famílias em casa, tentando se resguardar o que parece ser o pico dessa pandemia, mas eu espero que todo mundo esteja bem, hein? Vamos já começar, gente, só um pouquinho mais de paciência. Tem um auxiliar aqui hoje também, a mesma da outra vez, viu? Tá aqui nos bastidores. Qualquer coisa, manda pergunta para Duda. Duda tá aqui para responder. Quer dizer, para anotar as perguntas e passar para mim, hein, gente? Já vamos começar. Chama a galera, chama o povo. E vamos discutir um pouquinho a relação entre fascismo e política curricular. Vamos lá. Tô vendo muita gente aqui, tem orientanda meu de mestrado, orientando, tem aluno, ex-aluno, tem amigos. Bem-vindos, gente, bem-vindos. De novo eu vou falar, separem papel e caneta aí para fazer as anotações. E todo mundo é muito bem-vindo aqui na live, inclusive para discordar, tá? Bem que eu acho muito difícil e complicado discordar de tanta matéria vinculada, relacionada a esse assunto e tão estarrecedor, tá? Já vou começar, tô dando mais um tempinho. Vamos lá, vamos entrando. Anunciei essa live desde domingo, e aí vamos ver quem vai participar. Vamos lá. Pessoal, então olha só, o ano passado eu publiquei um artigo chamado Pátria Amada Brasil, Ufanismo e Intromissão Burocrática na Política Educacional.
Se você digitar lá no Google Pátria Amada Brasil e colocar o meu nome, Francisco Thiago Silva, vocês vão encontrar esse artigo que está na revista acadêmica da ANEC. A ANEC é a Associação Nacional de Educação Católica. Eles têm uma revista acadêmica muito boa e eu fiz essa publicação onde eu analisei a influência direta do poder político, federal sobretudo, em 3 políticas educacionais do campo do currículo. E foi em cima desse artigo que eu me inspirei, e evidentemente das notícias mais recentes, para fazer essa live. Então essa live eu dividi ela em 2 partes, assim, como eu disse no começo, bem objetivas, para a gente ter um tempo para dialogar depois. Na primeira parte eu vou falar sobre, de fato, o que é o fascismo, onde nasceu, quais as características, os desdobramentos, onde que a gente pode, onde que a gente já encontrou e os resquícios disso, infelizmente, até hoje. E a segunda parte da live eu vou falar sobre as políticas curriculares atuais em curso no Brasil também, infelizmente, e que de certa forma flertam com algumas ideias do fascismo, que é o reflexo também da política educacional ou da falta dela no âmbito atual, contemporâneo do governo que está aí posto, né? Então nós vamos fazer essa discussão. O pessoal está entrando, muita gente entrando. Estou dando um tempinho para pegar água, se ajeitar, se acomodar. E aí, estamos com quantos aí? 15. Hoje 16. Hoje o povo está mais tranquilo. Mas o bom é que fica disponível, viu? E a gente, em respeito a vocês que estão aí, a gente já vai começar, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos tratar sobre fascismo. Tá na moda, né? Esses dias aí os jornais têm veiculado, a imprensa escrita, televisiva, e vocês devem ter visto muitas notícias sobre isso. Só vou dar boa noite aqui pra Gina, Neide, Mara Rubia. Eu tô vendo aqui os nomes, não dá pra ver todos que eu vou prestando atenção aqui nas anotações, não é? Mas sejam muito bem-vindas, viu, gente? Então eu estava dizendo que essa live é inspirada num artigo meu que está publicado na revista da ANEC, Pátria Amada Brasil. É só procurar pelo Google que vocês vão achar, tá? Então a live está dividida em 3 partes, na verdade. Falei 2, mas são 3. Uma primeira parte eu vou falar do fascismo, uma segunda sobre política curricular e as relações com o fascismo, e por fim um espaço para perguntas, para interação, tá? Então vamos lá, gente. Fascismo. O que é o fascismo? Olha, quando a gente fala em fascismo, a gente se remete logo ao contexto da Itália no início do século XX. Porque, na verdade, é lá que o fascismo vai nascer. Então, o fascismo ele é um conjunto de metodologias e práticas e ideias do campo político que normalmente são usadas quando aparece uma situação de um suposto caos, uma situação de uma sociedade caótica, como era o caso da Itália, que vivia um colapso, uma crise absurda, uma crise econômica, política, social, cultural até. Então a Itália tinha problemas sérios no campo econômico, com denúncias de corrupção, desemprego. E o que eu vou falar para vocês aqui, podem começar a estabelecer as relações com os dias de hoje, tá? Aqui no país. Então ascende ao poder, por meio do Partido Nacional Fascista, em 1922, o Benito Mussolini. Então o Mussolini, que é o grande representante primeiro mundial do fascismo, faz escola, né? Porque depois da Itália nós tivemos em Portugal o Antônio Salazar, na Espanha o Francisco Franco, na Alemanha o Adolf Hitler, aí vem o nazifascismo, e o Plínio Salgado aqui no Brasil. Pasmem, a gente teve uma célula do que foi uma tentativa de discussão fascista no Brasil, no início do século XX também, com o movimento integralista brasileiro, que era extremamente autoritário, nacionalista. Então esse é o contexto de surgimento do fascismo. Normalmente ele se apresenta na figura de um político supostamente populista, carismático, que vem como se fosse a solução para todos os problemas. Então, tanto o Mussolini, quanto o Salazar, quanto o Franco, o Hitler e, em larga medida, o Plínio Salgado, a gente tem essas características aí desse partido fascista. Quais são as 3 características principais do fascismo? E eu sei que parece um pouco repetitivo o que eu estou dizendo, mas informação nunca é demais nos tempos em que a gente vive, sobretudo porque para eu falar de uma postura antifascista, eu preciso conhecer o fascismo. Da mesma forma como a postura antirracista, é preciso a gente conhecer as características do racismo, que é muito presente no Brasil, né? Mas vamos lá. Características centrais do fascismo. A primeira, militarização da política. Então, normalmente, esse líder carismático, para ascender ao poder, ele usa desse seu suposto carisma, usa as forças midiáticas, mas, sobretudo, as militares, para poder se garantir no poder. Então, há um resguardo militar bélico muito grande por trás desse líder,
E com isso ele consegue colocar os seus tentáculos e os seus, nomear os seus para todos os cargos, tá? Então, primeira característica do fascismo, militarização da política. A segunda caracterização é a exaltação dos símbolos nacionais, a quem na história a gente dá o nome de ufanismo. Então, no Brasil, você vê as pessoas indo para a rua de verde e amarelo. A gente começou a ver esses movimentos ainda lá nos idos de 2013, isso foi se intensificando em 2018, nas eleições, e por aí vai. Então, normalmente, os simpatizantes do fascismo, nem todos têm essa consciência, que quando tem essa postura de exaltar os símbolos nacionais em torno de uma figura política carismática, estão levantando as bases de uma postura fascista, tá? Então há uma exaltação muito grande de símbolos nacionais, isso se chama ufanismo, não é? E a terceira grande característica é uma forte perseguição aos opositores do governo. Então qualquer sujeito que pense diferente de quem está no poder, dessa célula que cerca esse líder carismático, é perseguido. E dependendo do regime que se tem, você tem perseguição física, emocional, torturas, né? Eu dei o exemplo aqui de outros regimes fascistas, e talvez o caso mais emblemático seja o caso do partido nazista na Alemanha. Não é? Então essas três características, repetindo, características do fascismo: militarização da política, exaltação dos símbolos nacionais, forte perseguição aos opositores do governo. Somada essas três características à figura de um líder carismático, você tem aí um regime totalitário, tá? Não há espaço para divergência de opinião. Isso talvez fica junto aí com a perseguição aos opositores, seria uma quarta característica. Junto a isso, você tem uma desvalorização ao conhecimento científico, ou esse conhecimento científico só é levado a cabo quando você tem algum interesse por trás. Então essas lideranças políticas, quando não lhes interessa, a ciência é negada. Nós estamos aí tendo que provar e explicar para os estudantes, principalmente os da educação básica, do ensino fundamental, que comprovadamente a Terra, na verdade, ela não é plana, como muitos defendem. Eu sei que é um absurdo dizer isso em 2020 aqui, mas infelizmente é o que a gente tem escutado aí de alguns setores da sociedade. E geralmente os fascistas, eles escolhem grupos para perseguir, que eles taxam de opositores e inimigos. E esses regimes anteriores, né, o do Salazar, do Franco, do Hitler, esses três principais, perseguiram grupos como os homossexuais, a comunidade LGBTIQ+, os negros, judeus, apoiadores de esquerda. O que a gente vê hoje no Brasil, não é? Socialismo, comunismo, progressivismo, anarquismo, movimentos que são próximos, mas são diferentes, têm peculiaridades, sendo colocados num balaio só, sob uma mesma ótica, como se fossem a mesma coisa. Mas, e aí você vê governadores, políticos de diferentes vertentes ideológicas, mas que discordam da atual política federal, tendo que se alinhar para enfrentar esse inimigo maior, porque, e eu tenho escutado alguns colegas da história, né, algumas entrevistas de grandes historiadores por aí, falando que não acreditam muito no retorno do fascismo. Eu também não acredito, porque eu já acho que as ideias de quem flerta com ele já chegaram. Né? Não estou dizendo aqui que nós vamos vai ser instituído um regime fascista, mas em larga medida a gente tem visto isso. Ontem nós tivemos a surpresa de ter uma medida provisória editada, que o presidente da República dá plenos poderes para o ministro da Educação escolher um interventor para as universidades e institutos federais que tiverem fim de mandato durante o período de pandemia. E isso é porque o governo nega a pandemia. A postura do governo federal é de ser negacionista. É mais um exemplo do que eu acabei de falar, que a ciência, o conhecimento só é exaltado se for de interesse desses líderes fascistas. Isso é fato, tá? Então, por exemplo, hoje você pode dizer que eles se escolhem um grupo para culpabilizar sobre as mazelas da sociedade. Então reparem que os discursos dos apoiadores do governo federal atual vão sempre naquela narrativa de que o que existia antes era a podridão da política, e essas pessoas que apoiam esse passado recente são todos farinhas do mesmo saco, e que é por isso que é preciso haver uma limpeza, tá? Então, lá na Europa, os imigrantes foram escolhidos nos 2 últimos anos como grandes inimigos dos governos conservadores. Também tomem cuidado, gente, nem todo governo conservador é fascista. E assim, nem todo conservador flerta com o liberalismo.
O que eu estou trazendo para vocês aqui são características gerais de regimes fascistas e que têm aproximações aqui com o Brasil. Ó, boa noite para quem está chegando aí, tá? Já comecei aqui a live, estou trazendo as características principais do fascismo para depois entrar na política curricular, ok? Bom, tem mais algumas características dos dias de hoje que a gente pode dizer que tem aproximação com essas ideias fascistas, ok? Por exemplo, há uma clara tentativa em desassociar o ser humano do real. Então, não é uma pandemia, é uma gripe, as pessoas não estão morrendo, as estatísticas do Ministério da Saúde tentam ressuscitar mortos, não vamos mais contar os suspeitos, só os confirmados. Então, há uma clara tentativa nesse tipo de regime em retirar o sujeito centrado ali da materialidade, do que existe, não é? Então, o IBGE não pode divulgar dados do desemprego, o Ministério do Meio Ambiente não pode divulgar dados do desmatamento. Há uma narrativa fantasiosa da realidade e, para fechar tudo isso, ainda dentro dessas características centrais do fascismo, você tem que ter um líder carismático, entre aspas, salvacionista, que agrega em torno de si o poder. Então ele detém poder com ele. Mas eu volto a repetir, esses regimes fascistas que duraram algum tempo, como o Mussolini, o Salazar, o Franco e o Hitler, é porque tiveram as forças armadas no poder. Sobretudo, forças armadas, uma parte da mídia e uma grande parte da sociedade mais rica. Nós tivemos movimentos parecidos com esses aqui no Brasil num passado recente, tá, gente? Então é só para mostrar para vocês as aproximações. A Hannah Arendt, ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz o seguinte: a engenhosidade desse tipo de regime, olha só, reside em eliminar a realidade que desmascara o próprio fascismo. Então há um talento nato dessas pessoas em plantar ideias equivocadas, e dizem que uma mentira dita várias vezes vira verdade, e é o que a gente tem visto por aí, e não tem como não pensar no inquérito de fake news, e isso que a gente tem visto por aí. E esses entusiastas, esses simpatizantes dos regimes fascistas, eles tendem a negar toda a ciência e todo tipo de conhecimento científico que narra o que eles fazem. Eu vou dar um exemplo aqui clássico para vocês, não de um regime fascista, mas de um momento em que as elites da França, no caso, vou falar da Revolução Francesa, tiveram que negar a história. Veja só, no final do século XVIII, quando você tem a queda da monarquia, a dinastia dos reis Luís XVI, e a ascensão dos novos ricos, o que nós chamamos de burgueses, classe rica, juntando alguns dissidentes da Igreja Católica, alguns intelectuais, estudantes e até alguns ex-monarquistas, junto com o exército francês, eles derrubaram, junto com o povão, a Bastilha, e guilhotinaram o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, a rainha da França. E no momento em que se ia administrar uma França, um Estado supostamente liberal, democrático, burguês, eles se tornam de revolucionários a conservadores dos seus direitos, porque não queriam dividir o poder com o povo. E é esse modelo de regime de Estado liberal que a gente importou para o resto do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, todas as vezes que essas elites tomam o poder de tempos em tempos e que por vezes usam o povo como manobra, no momento em que é para dividir esse poder, eles negam a história. Se a história está dizendo que eu tive uma postura de revolucionário para conservador, só me resta uma saída: negar a história, sabe? Então é muito interessante isso. E é preciso, em regimes democráticos contemporâneos que flertam com o fascismo, infelizmente o nosso, o regime brasileiro político está nisso também, é preciso judicializar. Então, o que eu digo, o que eu faço, o uso da Constituição Federal, ela só é usada quando convém. Isso é muito interessante. Está na Constituição, me ampara e sustenta o meu discurso, é positivo. Mas se está na Constituição e não ampara o que eu digo, então eu não levo nem em consideração. Então, gente, essas são as características do fascismo. Vou reforçar as 3 principais novamente para quem entrou depois. E quem está chegando e quem entrou, bem-vindo, gente. Sejam bem-vindos aqui, bem-vindas. A gente já discutiu aqui as características do fascismo, as 3 principais. Militarização da política, exaltação dos símbolos nacionais, que cai no ufanismo, e uma forte perseguição aos opositores do governo. Perseguição política, perseguição pessoal, cultural, religiosa, estética. Né? O opositor é visto como inimigo, não é o adversário, porque há uma diferença grande. Agora, vou tomar uma aguinha aqui na minha xícara, hein? Ó. Tomem água, né? Brasília tá muito seco.
Para variar, estamos entrando no frio, mas aquele inverno seco. Então, gente, dito essas primeiras palavras sobre o fascismo, qual é a relação que existe entre política curricular e o fascismo? Eu não vou dizer para vocês, e nem tenho elementos para isso, a gente não pode afirmar, que existem políticas fascistas hoje no Brasil. Mas existem ideias educacionais ligadas e que flertam com essas ideias fascistas. Porque veja só, se a base ideológica do regime de governo é essa base que tende a ter aversão aos grupos minoritários, a saber, aqui no Brasil, pobres, negros, mulheres, comunidade LGBTQI+, população ribeirinha, ciganos, etc, etc, que na verdade não são minorias, são a grande maioria da população brasileira, esse tipo de regime se estende para todos os ramos de atuação do Estado essas ideias fascistas, e não é diferente na educação, não é? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de ataques que o campo do currículo viveu. E o pior de tudo é chegar à conclusão, à reflexão de que isso não começou com o governo atual. As bases disso foram plantadas quando alguns empresários da iniciativa privada tiveram cargos garantidos ainda no governo federal antes do impeachment de 2016. Infelizmente começou por ali e só foi piorando. Então, por exemplo, vou dar exemplo para vocês agora de ataques que o campo do currículo tem sofrido de ideias entusiastas do fascismo. O lema Brasil, Pátria Educadora, alguns vão lembrar, começou com um camaradinha chamado Manuel Palacios nos últimos meses do governo Dilma. Foi desde essa ideia, dessa pasta Brasil, Pátria Educadora, que nós tivemos as bases da Base Nacional Curricular Comum. Então, Brasil, Pátria Amada, ou Brasil, Pátria Educadora, Base Nacional Curricular Comum. Quem está por trás da BNCC? Fundação Lema, Fundação Natura, Avon, Itaú, Rede Globo, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, todos esses empresários da educação que têm uma ideia privativista e que usam números e dados de pesquisa para poder condenar a gestão pública das instituições de ensino e para dizer que o privado tem que avaliar o público. Eu disse essa frase essa semana numa live que eu participei, um webinar, junto com um representante de uma organização privada que ajuda, contribui com alguns projetos de educação no Espírito Santo e com um representante do Todos pela Educação. E eu disse o seguinte, muita gente depois me procurou para tirar essas dúvidas e tudo mais. Numa perspectiva de parceria público-privado para pensar a educação, não é o privado quem tem que avaliar o público, mas o público que avalia o privado. Senão nós vamos estar colocando muita grana, porque o orçamento da educação é muito grande, na mão dessas pessoas que querem privatizar tudo. Da portaria até a monitora da sala de aula. Então, essa parte aqui da minha fala é para dizer quais foram os programas e ações ligados ao campo do currículo, porque a gente sabe que currículo é a organização do conhecimento, são as formas do saber. Currículo determina a didática, processo avaliativo, os componentes do processo de ensino. Então, tudo na escola, tudo nas instituições de ensino gravita em torno do currículo. O que ensinar, como ensinar, por quê, para quem, para quem. Então, o lema Brasil, Pátria Educadora, Base Nacional Comum, a reforma do ensino médio. Eu escrevi um artigo junto com a professora Lívia Borges da FE, da Faculdade de Educação da UNB. Nós demos o nome de Reforma da Caneta. Está publicado na Revista de Educação de uma Universidade da Bahia. É só digitar Reforma da Caneta e o meu nome que nós vamos falar da reforma do ensino médio. Ainda na gestão Michel Temer. Essa reforma do ensino médio deu tanto trabalho depois e por isso que a BNCC para o ensino médio demorou tanto tempo para sair. Para tentar alinhar essa perspectiva dos itinerários formativos, a volta do pragmatismo, do tecnicismo. Então, a reforma do ensino médio. Essa birutice, esse delírio perigoso da escola sem partido. Escrevemos um texto também, eu e Lívia, chamado Currículo da Mordaça. Então, uma ONG privativista de um determinado advogado com sede aqui em Brasília, que questiona a autonomia dos docentes e que entrou com vários pedidos no Supremo, e até o Supremo já fez a negativa, dizendo que a autonomia docente não pode ser tirada, então você não pode expropriar a autonomia do professor de escolha, o direito de cátedra, né? Eu sei que esse movimento de escola sem partido é muito perigoso. As OS na gestão das escolas públicas, né? O estado do Goiás é sempre um exemplo muito próximo do que vem acontecendo isso. A militarização dos colégios, muito forte isso também. O momento atual de homeschooling, os entusiastas da homeschooling também, que é a educação escolar, no lar, né, a educação doméstica. E, por fim, recentemente, as diretrizes curriculares nacional para a formação de professores.
que foram, esse documento revogou a Resolução 2 de 2015, do Luiz Fernando Dourado, que trazia as diretrizes para os cursos de licenciatura, curso de formação pedagógica para bacharel e formação inicial, licenciatura. Nessas novas DCNs, o bom professor, o perfil de saída esperado, é aquele professor que domina a BNCC. Então isso é um absurdo, porque você joga a responsabilidade todinha de administrar o currículo, que muitas vezes não foi o professor que escolheu, para o próprio professor. Então o bom professor não é aquele só que reflete intelectualmente, que tem uma formação ampla, integral, integrada, holística, para poder dar aula e dominar ali a sua área de conhecimento. Mas basta um professor que sabe listar atividades, conteúdos e metodologias da BNCC. Então você tem uma ligação forte entre formação de professor e BNCC, como se nós fôssemos só dar aula em cima do que a BNCC, que é tão problemática, traz. Então esses foram alguns exemplos de políticas práticas e concretas que eu digo que tem flerte, ligação com essas ideias aí fascistas ou neofascistas. Aí agora, gente, para finalizar essa parte, depois nós vamos para algumas perguntas, eu vou trazer para vocês, anotem aí, ou gravem depois, enfim, 11 características de toda política educacional curricular que flerta com o fascismo, ou que tem essas características aqui, que eu vou dizer para vocês, e vocês vão pensar aí dos lares de vocês, dos lugares em que vocês estão, se parte dessas políticas que eu citei agora, a BNCC, a escola sem partido, a militarização dos colégios, as diretrizes para a formação de professores, se tem ou não tem essas características. Então vamos lá. Primeira característica: há uma junção neoliberal, neoconservadora, de autoritarismo social muito grande dentro dessas políticas. O Luiz Carlos de Freitas trata desse autoritarismo social, que não fez a minha vontade, não está de acordo com a minha fé, e eu estou no poder e tenho um poder de caneta, então eu elimino tudo aquilo que não me interessa. Então, políticas para a educação que têm essas características flertam, de certa forma, com as ideias fascistas. Número 2, geralmente são políticas top-down. O que é top-down? Que são feitas de cima para baixo, sem participação nenhuma dos sujeitos implicados com a prática educativa. Gestor, coordenador, professor, pessoal que está com a mão na massa. Terceira, a iniciativa privada geralmente é que comanda essas discussões. Então, institutos, fundações, com a melhor das intenções, suspeite de todas. Eu volto a repetir e frisar. É o público quem avalia o privado e não o contrário. Quarta característica: o discurso é muito universalista, mas na verdade, de inclusão, inclusive de democratização, mas na verdade o objetivo é eliminar as diferenças e os diferentes. A ideia é que todo mundo pense igual. E de preferência, a volta, o retorno de uma família tradicional que nunca existiu. Branca, heterossexual, cristã, de preferência protestante atualmente, tá? Então, e a quinta característica, um retorno às práticas neotecnicistas. O bom professor, a boa escola é aquela que tem materiais que repetem as atividades e que a organização pedagógica é baseada no treinamento, na repetição, em cobrir letrinhas tão somente. Há uma antecipação da alfabetização para a pré-escola, para a educação infantil, que é um crime surreal, é um absurdo. Então, vou de novo repetir essas 5 características de políticas que volto a repetir, não é que sejam fascistas, mas que são políticas para o campo educacional e curricular que flertam, de certa forma, com essas ideias neofascistas. Então, a primeira, o grupo que lidera isso traz uma junção neoliberal, neoconservadora e de autoritarismo social. Segundo, são políticas top-down, de cima para baixo. Terceira, a iniciativa privada, por meio de institutos e fundações e grupos, é que comandam, grandes grupos corporativos. Quarto, o discurso é universalista, é supostamente democratizador, mas o grande objetivo é trazer homogeneização, o grande objetivo é eliminar o diferente e as diferenças, e isso é muito perverso. Quando a gente pensa no Brasil, isso é muito perverso. E o quinto é uma evocação, é um retorno das políticas centradas no neotecnicismo, políticas educacionais mesmo, não é? Sexta característica, há um fomento muito grande, um incentivo muito grande de responsabilização da escola pública e do professor ou da professora de escola pública pelo sucesso ou pelo fracasso escolar do aluno. Eu estou me referindo às avaliações de larga escala. E junto com esse ponto 6, eu vou dizer que ele se desdobra em 2 partes. A responsabilidade do fracasso escolar é do professor ou da professora, e o professor ou a professora também tem mérito e só pode crescer na carreira se a escola e os estudantes atingirem aquele índice. E normalmente esse índice se materializa no IDEB. Então, muito cuidado com essa política de responsabilização, tá? É uma sexta característica. A sétima característica, normalmente, gente,
Junto com o currículo que é escolhido, que é decidido, você já tem, às vezes o currículo nem está pronto, da rede pública, estadual, municipal, até nacional, como é o caso da BNCC, né? Mas antes mesmo dessa proposta estar prescrita, estar pronta, você já tem material didático, você já tem apostila, você já tem software. Então a gente suspeita sempre que, muito antes do material ser publicizado, esses grandes órgãos corporativos que participaram das elaborações já sabiam exatamente o que ia acontecer e quais os conteúdos ou disciplinas que iam ter peso. E por isso já tinham a antecipação do que eles poderiam produzir para ser consumido. E mais verba pública sendo injetada no setor privado, que são editoras, são grupos que produzem material didático. Isso é muito grave também. Oitava característica. Esse tipo de política, gente, ela minimiza ou faz sumir temas emergentes que a gente já tinha avançado bastante no nosso Brasil, como racismo, pobreza, homofobia, deficiência, a luta quilombola, cigana, das religiões e de cultos de matriz africana, a luta pela emancipação das mulheres, a luta da população ribeirinha, a luta da população em situação de vulnerabilidade. Então, esses temas emergentes não tem espaço nesse currículo. Esse currículo ele tem que ser homogêneo. Esse currículo tem que ser meritocrático, né? A nona característica, eu já disse isso, antecipei, né? Mas eu acho tão absurdo que eu até repito. O perfil de saída, que é quem nós desejamos formar, remete àquela figura da família colonial típica que o Sérgio Buarque de Holanda trabalhou conosco dentro da história, que é aquela família colonial, patriarcal, machista, onde a mulher é submissa, e os 3 filhos do casal são homens, são do sexo masculino, e um tem que seguir o pai, o outro tem que ser doutor, e o outro tem que servir a fé. Então há uma retomada muito forte nos princípios e até nas políticas de formação de professores que levam ou sugerem que os bons professores são aqueles que resgatem esses valores cristãos aí para dentro das escolas e dos currículos, né? Bom, a 10ª característica, há um incentivo à competição e à meritocracia, né, com o discurso de que todo mundo tem as mesmas chances e que o sol nasce para todos e todas, mas poucos apenas vão se destacar, né? E por fim, gente, o retorno de processos mentais ideologizados com forte adesão à chamada inteligência emocional. Tem gente graúda aí que não tem formação educacional nenhuma, que está ganhando muito dinheiro com escola de inteligência, escola da sabedoria, escola de talento, enfim, esses pacotes prontos, muitas vezes desligados e descolados da realidade social local dos estudantes, e que muitas redes públicas, inclusive, estou falando da privada, não, se encantam por isso, ou alguém que gerencia a parte financeira da pasta da educação no estado ou no município, que tem parte e vai lucrar muito com isso. Então, essas 11 características que eu ditei para vocês, eu vou repetir agora que a gente vai para o debate. Eu disse que ia ser mais curta a live de hoje, feriadão e todo mundo, muita gente precisa descansar, mas eu agradeço aí quem está aqui, viu até agora. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei agora nesses minutinhos só para reforçar. Primeiro, tem um texto meu escrito no ano passado, publicado na revista da ANEC, chamada Brasil, Pátria Educadora, onde eu discuto a influência da intromissão burocrática, da política direta na educação, sem os devidos cuidados, tá? Eu tratei na primeira parte da live sobre as características do fascismo, um pouco da história do surgimento, dei exemplos de algumas políticas curriculares que trabalham ou que flertam, namoram com algumas ideias fascistas ou neofascistas. E por fim eu trouxe as 11 características de uma política educacional /curricular que tem ligação com essas ideias neofascistas. Eu vou repetir rapidamente. Primeiro, junção neoliberal, neoconservadora e com autoritarismo social do grupo que é entusiasta dessas ideias, que está lá no Ministério da Educação, que está nas secretarias estaduais e municipais, que está nas nossas universidades, que estão nas nossas escolas. E junto a isso, gente, eu podia dizer que é um grupo que tem aversão à escola pública e ao que se faz na escola pública. Isso é surreal, um absurdo, mas é verdade. Característica segunda, políticas top-down, de cima para baixo. Terceira característica, a iniciativa privada é quem comanda isso. São fundações, são institutos. 4, o discurso em prol da educação desses grupos é muito democrático, é supostamente universalista, mas o grande objetivo é eliminar as diferenças. É tornar a sociedade, a escola, o currículo muito mais homogêneo. Isso é um perigo para a diversidade. Característica número 5, retorno a práticas neotecnicistas, da repetição sem compromisso com a aprendizagem. O centro do currículo passa a não ser o conhecimento, mas conteúdo, uma listagem de conteúdo. É uma coisa surreal. Sexta característica,
um formato e um fomento muito maior a responsabilidade da escola e do professor pelo fracasso ou sucesso escolar do aluno. Então, se o aluno não deu certo, se o projeto político-pedagógico da escola não está funcionando, a culpa é do professor, da professora. Número 7, o currículo é apresentado já com material pronto, didático, plano de ensino, até projetos pedagógicos, até avaliações, chega tudo pronto, mastigado. Então, a prescrição vem junto com a modelagem e com a ação. O professor só tem que executar. Por isso a desvalorização da carreira docente se o barco continuar correndo como está, né? 8ª característica, minimiza as questões emergentes dos grupos, de temas que a gente achou que já estava vencendo, como racismo, pobreza, homofobia, deficiência, a luta quilombola, a luta da população LGBTQI+, a luta da mulher negra, sobretudo, da população ribeirinha, dos ciganos, enfim. Temas emergentes que são temas do Brasil são silenciados, são subsumidos, desaparecem. São acrescidas outras coisas, mas esses temas não. Número 9, a evocação, né, de conteúdos e de materiais que tentam resgatar os valores de uma família tradicional brasileira que nunca existiu, ao menos na prática se tentou, mas nunca existiu. 10º, incentivo à competição, à meritocracia. 11º, retorno de processos mentais ou retomada de processos mentais ideologizados. O problema não está na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Nós precisamos das contribuições de Vygotsky, de Piaget, de Vallon, de tantos outros teóricos da psicologia da educação. O problema é o uso que se faz delas para reduzir ao processo, tirar um pouco o caráter social, político e histórico da escola e reduzir a aprendizagem só a fases e etapismos. É uma perspectiva educacional de etapa. Né? A criança está numa etapa, vai para outra, e se comprar aquele material didático que é revolucionário, feito por uma pessoa fantástica que nunca pisou na escola, a criança vai aprender. Então essa é a 11ª característica, que é o retorno à perspectiva da inteligência emocional. Isso é um perigo, gente. Então, o assunto da live, eu sei que é muito interessante, são muitas coisas, mas a gente vai parar por aqui. E agora eu vou abrir espaço para pelo menos 2 ou 3 questões aí. Eu vou pedir para me auxiliar aqui de bastidor, me ajudar. Lembrando... Só teve afirmações, perguntas não. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse. Pode fazer alguma pergunta. Eu vou aproveitar enquanto vocês vão pensando aí, fazer um merchandising dos livros que estão aqui atrás. Esses 2 últimos aqui lançados esse ano. Um que trata do currículo integrado, viu? Da editora Kiron. O outro, que eu escrevi junto com meu amigo Elisavel, que fala das relações entre avaliação e currículo na coordenação pedagógica. Os 2 livros você encontra no site da editora Kiron, tá? Porque em época de pandemia a gente não conseguiu fazer o lançamento, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, o momento é esse. Se não, a gente vai encerrar a live. Quero já antecipadamente agradecer o cuidado, o carinho das pessoas que estão aqui, que tiveram até agora. Fica disponível a live, me sigam no Instagram, francisco.thiago.nb. E eu disse que ia ser bem curto e objetivo, né? Acho que a gente tem que otimizar o tempo da gente, de vocês. Quer que eu dê as afirmações? E a live vai ficar disponível também no YouTube, no canal do YouTube, tá? Parece que vem uma pergunta aí, alguma coisa, Eduardo. Manda aí pra nós. Responder pelo menos 2 perguntas. A gente tem um tempinho. Vou te falar as afirmações que teve. Vamos lá, então. Olha só. Neide, pior que temos muitos professores que deverem essa ideia. Tem muito colega ainda ingênuo, ou que quer ser ingênuo, né? Que ainda defende esse tipo de ideia, é um absurdo. O Rodrigo, políticas alinhadas com o modelo neoliberal conservador. Isso, muito forte. Neoliberalismo, conservadorismo, neoconservadorismo, tudo muito ligado. Joana falou, essa 6ª característica é terrível. A 6ª característica, Joana, bem lembrado, que é o fomento maior à responsabilidade da escola ou ao professor pelo fracasso escolar do aluno, tá? Depois eu posso publicar essas 11 características, porque isso eu escrevi para live, depois pode sair num artigo futuro, tá? Tiago comentou, excelentes e necessárias colocações, é um alinhamento com o projeto de denominação do C, saber e poder. A Gina... Ótimo. Já achei o artigo, realmente é só digitar Pátria Educadora e o nome do Isso, lembrando, gente, só digitar no Google Pátria Amada Brasil. Se você digitar no Google Pátria Amada Brasil, você vai ter acesso a esse artigo, tá bom? Márcia Leal, explanações importantíssimas para esse momento em que vivemos. Ótimo. Neide, total desvalorização da carreira. Muito. Excelentes reflexões da Gina.
E teve uma da Ana Maura. Inteligência emocional já foi pauta de estudo das coordenações coletivas das IES públicas. Gente, por que há um retorno muito forte à perspectiva da inteligência emocional? Porque está presente na BNCC. E a quem interessa, quais os grupos interessam ter inteligência emocional na escola? Vai pensando nisso, isso pode ser o tema de uma outra live. Tem mais. O que mais? Acho muito interessante ter comentado sobre... O que ele escreveu aqui? Deixa eu ver. Vygotsky e Piaget. Gente, porque eu não sou contrário à perspectiva da psicologia da educação. Nós precisamos. O que eu sou contrário é o uso ideologizado de alguns conceitos fora de contexto da psicologia, tá? Eu tô vendo aqui, acho que eu consigo acompanhar. A Gina tá perguntando... Não encerra não, fala um pouco mais sobre a BNCC. Pois é. E tem mais pergunta aqui. Neide, Tiago, por que será que mesmo conhecendo a história as coisas se repetem? Ô Neide, a ciência histórica é a ciência que estuda, não é aquela velha perspectiva do passado, não se trata disso. A história se preocupa em resgatar e rememorar os processos de continuidade e ruptura dos sujeitos. Então, nós que somos... Eu sou pedagogo e sou historiador de formação. A gente está aqui para dizer, ei, lembra que já aconteceu isso? E que as consequências e os desdobramentos foram esses? Então, nós somos fofoqueiros científicos, digamos assim, com diploma. A gente tem essa discussão muito forte e valoriza muito o espaço da historiografia. E a história ela não deixa de registrar os fatos com diferentes versões. Tô vendo aqui que a Gina tá me perguntando como é que eu avaliei a construção do currículo do DF à luz da BNCC. Gina, o DF é um dos poucos estados que resistiu à BNCC e o nosso currículo em movimento, embora não seja perfeito, não existe currículo perfeito, ele traz elementos de resistência, o fato de não aderir à habilidade e competência, mas manter objetivos e manter a psicologia histórico-cultural do Vygotsky, a pedagogia histórico-crítica do Saviani, já dizem que nós somos uma unidade da Federação de Resistência. E eu, particularmente, estou muito animado para o currículo do ensino médio que vai vir por aí. Eu fui um dos consultores críticos e penso que o colega lá, o Fernando, até cito o nome dele aqui, porque é um profissional muito sério, que comanda lá a coordenação do ensino médio, eles estão trabalhando muito para que o currículo do ensino médio tente um pouquinho alinhar o que a BNCC traz, porque é uma prescrição curricular que existe, não tem como negar, e o que realmente é possível de ser feito. Né? O Rodrigo também, tá? É possível pensar em implementar políticas educacionais emancipatórias no atual estágio de desenvolvimento do capital? Olha, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho sempre que a política de resistência na coletividade e de união coletiva, parece repetição, mas preciso dizer isso, eu acho que é sempre possível. Eu acho que dá pra gente resistir de forma inteligente, mas não abrindo mão da ciência, do conhecimento científico, não abrindo mão do contraditório. E outra coisa, ocupando os espaços que nos são dados. Eu faço a discussão onde eu sou chamado, para discutir com todos pela educação, para discutir com o MEC, com o Ministério da Mulher, da Cidadania. Eu acho que não dá mais pra gente, sobretudo a universidade. Eu faço papel de meia-culpa aqui como professor universitário da UNB, que é uma das melhores universidades do Brasil, da América Latina, e a gente não dá pra ficar mais num debate entre comadres e compadres. Eu preciso discutir com quem pensa diferente de mim. Mesmo que seja um governo difícil, truculento, onde parece não haver espaço para a democracia, mas a gente precisa sentar com os diferentes e tentar construir uma pauta um pouco mais comum. Se eu tiver aversão a quem pensa diferente de mim, eu vou estar fazendo como eles. Então eu tento sempre estabelecer o diálogo, mas sem abrir mão das convicções científicas, sérias, com dados, com pesquisa, sem esconder a verdade científica das pessoas, por pior que elas sejam. Okay? Ione Martins. Ione, oi Ione. O que fazer para levar essas questões essenciais para uma rede onde os professores estão distantes desse conhecimento e adoecidos? Muitos colegas adoecidos, uma rede que está, rede pública, não é só do DF por aí, desanimado, rede pública que não incentiva a formação continuada e quando incentiva ou tem que ser particular, paga do bolso do próprio professor, ou a formação continuada geralmente ela é oferecida em serviço, no contraturno, onde a gente já está cansado, exaurido de ter dado aula de manhã ou vice-versa. Então é muito complicado, viu, Ione? Política de valorização docente não pode estar ligada a desempenho de estudante, mas a progressão na carreira com incentivo. Do que adianta o professor fazer mestrado, doutorado, se não tem retorno financeiro? É preciso ter retorno financeiro. O dia que esse país tiver mestre, doutor, alfabetização, nós vamos melhorar muito. Teve a Joana também, exatamente isso, professor, por isso o historiador é tão tímido por aqueles que fazem história política nesse país. É isso mesmo. Tiago, estou acompanhando um movimento imenso aqui nas cidades do interior de Minas Gerais,
da adoção da BNCC numa perspectiva salvacionista, o que é Isso, grave. Isso. E Tiago, que é meu colega lá de Uberaba, né, professor universitário também, eu tenho uma orientanda minha, eu sempre digo isso porque um trabalho muito interessante que vai defender a dissertação de mestrado, dia 25 de junho, depois eu vou divulgar o link para vocês, vai ser uma defesa remota, e ela está discutindo o que se deu nos 27 estados, unidades da federação, como é que esses currículos ficaram, os currículos dos estados, se tiveram adesão maior, menor à BNCC e o que fizeram de diferente. É bem interessante, tá bom? Tô vendo que a Gina colocou aqui uma... Tenta ler pra mim, Dona. Tiago, peraí só um instante. Como não permitir que nesse momento em que as pessoas estão deslumbradas com a tecnologia e com o EAD, nós, professores, não sejamos expropriados da nossa autonomia docente? Gina, isso é muito interessante e importante. Eu escrevi um artigo que está para sair na revista em aberto do INEP, revista acadêmica, que é sobre os impactos da BNCC nas várias etapas da educação básica. Estou falando sobre a autonomia do ensino médio, está para sair. E é interessante que inovação tecnológica, metodologias ativas, junto com essa tal de inteligência emocional, isso tem minado as possibilidades de reflexão muito maior e tem expropriado muito da autonomia docente. Imagina, Gina e demais que estão aí na live ainda, a gente está indo para o final, gente. Vou responder essa e a gente vai encerrando por aqui. Sei que o papo tá bom, mas a gente precisa objetivar mais ainda. Gina, imagina um cenário onde eu formo um professor em 3 anos e onde a formação dele todinha é centrada no pragmatismo irresponsável, baseado só na BNCC, e ele chega na escola que já tem o seu currículo pronto, que é a cópia da BNCC, já tem os planejamentos prontos, as avaliações prontas. O que esse professor vai fazer? Ele vai robotizar, ele vai só reproduzir um discurso. E isso é grave. Nós vivemos isso na década de 70 e 80 e achamos que isso já tinha acabado. Então é resistir. E não é fácil, a luta não é fácil. Eu acho que a primeira luta é nós nos convencermos de que o cenário é esse. E a segunda parte ela vai isso para os nossos pares. Então essa live vai ficar aí, vai ficar nos stories, vai ficar na IGTV, que é no Instagram, vai ficar no meu canal. Façam a inscrição no meu canal, hein? Que eu sempre esqueço o nome, é o meu canal e não lembro o nome. Café com Prosa Acadêmica. Café e Prosa Acadêmica. Vão lá, entrem lá. Márcia, vamos lá. Última pergunta, hein? Professor Tiago, sobre a ideia do ensino domiciliar nesse cenário, algumas famílias, diante da pandemia, podem ter refletido que isso não dará certo? Você acha que essa modalidade ainda pode ocorrer? Márcia, eu terminei hoje de fechar o primeiro rascunho de um artigo que vai sair na revista de educação de uma universidade do interior do Rio Grande do Norte, falando sobre política curricular e homeschooling. Gente, o movimento homeschooling foi para resgatar os valores cristãos protestantes que supostamente estavam sumindo nos Estados Unidos. A homeschooling surgiu também para países onde o clima é adverso, onde você fica 9 meses sem ver o sol e é só neve. Agora, insisto em dizer que o que nós estamos tentando fazer em casa, embora seja a educação domiciliar, mas não nesse formato do lado de fora, como como nos Estados Unidos, na Austrália, na Finlândia. São atividades remotas que, se não tiver acesso à internet, não funcionam. Muitas famílias estão vendo, que eu vou usar uma expressão bem do senso comum, que o buraco é mais embaixo, que você planejar fazer um planejamento de estudo, por mais que a escola acompanhe, que esteja junto, que mande as atividades, não é simples. O processo de ensino e aprendizagem é muito mais complexo, por isso que precisa de profissionais, por isso que existe a carreira magistério, e a gente tem que ficar muito em cima disso. Temos também que admitir quando temos limitações e quando o serviço não funciona e não dá certo, porque se continuarmos com o nosso jeitinho e acharmos que vivemos uma situação de normalidade, quando o chamado novo normal retornar, nós vamos estar dando munição para esses que defendem a educação à distância de má qualidade, porque nós temos experiências muito boas de educação à distância. Mas falar em EAD, ou ensino domiciliar para a educação básica, é uma coisa surreal e perigosa, viu, gente? Tá bom? Eu vou me despedindo de vocês agora. Eu sei que muita gente quer falar muitas coisas, mas eu quero reduzir. A live já está com quase 50 minutos. Obrigado pelo respeito para quem veio, para quem participou. Boa noite. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e podem divulgar nos grupos de vocês, tá bom? Depois eu vou colocar uma enquete para vocês escolherem daqui uns 20 dias aí o tema da próxima live, tá bom? Vão colocando nos comentários depois. Boa noite, gente. Se cuidem e se precisar sair de casa, use máscara. Não esqueçam, muito álcool gel e vamos manter o isolamento social, porque nós estamos com essa curva muito alta e isso precisa baixar. Senão o novo normal não vai chegar tão cedo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado, muito obrigado por todos e todas que ficaram até agora aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Boa noite, bom restinho de feriado. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Boa noite.